Olá, está no ar, mas Pensando Bem de hoje é muito especial. Vai falar sobre trabalho pastoral com pescadores e pescadoras artesanais no Brasil. Quem está conosco é a Josana da Costa, do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais. Josana, muito bem-vinda ao Pensando Bem. Obrigada. E Dom José Valdeci, que é presidente do Conselho Pastoral de Pescadores no Brasil. Dom José, muito bem-vindo ao Pensando Bem. Muito obrigado. Acho que é um momento importante para todos nós, principalmente para os nossos pescadores e pescadoras artesanais, celebrando os 50 anos de caminhada de resistência e de luta. Padre Bruno, vamos começar a conhecer esse trabalho tão importante, esse serviço da igreja no Brasil? Pois é, Dom Valdeci, 50 anos de Conselho dos Pescadores, da Pastoral dos Pescadores, né? Conselho Pastoral dos Pescadores. Qual o sentido, o significado e qual é o sentimento também de poder celebrar 50 anos de trabalho pastoral junto aos pescadores artesanais e pescadoras artesanais? Para nós que acompanhamos os pescadores e pescadoras, celebrar 50 anos de caminhada, de missão, para a gente, eu diria que é colher os frutos de tantos irmãos e irmãs que deram a sua vida, que lutaram, né, em prol dos pescadores e pescadoras, né, sobretudo na reivindicação dos seus direitos, né, no ajudar, eu diria também, nesta caminhada, nesta missão, para que cada vez mais os pescadores e pescadoras pudessem sentir, né, a importância do seu trabalho, eu diria, diante da comunidade, mas também diante da sociedade, como é importante esse trabalho dos nossos pescadores e pescadoras. E, Josana, o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais, qual é a relação com o Conselho Pastoral de Pescadores e Pescadoras? Como é que surgiu também esse movimento do qual você faz parte e faz parte, inclusive, da diretoria nacional? Sim, então o MPP, que é o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, ele surge muito depois do Conselho Pastoral dos Pescadores, mas surge nessa aliança de participação e o Conselho Pastoral dos Pescadores funciona para nós como pescadoras e pescadores como nossa assessoria, são nossos assessores. São aqueles que nos dão os conselhos e nós seguimos conforme o entendimento, o bom relacionamento que temos entre o Conselho Pastoral dos Pescadores e o movimento. Então, o MPP surge a partir da demanda dos próprios pescadores e pescadoras artesanais que reconhecem que precisa cada vez mais ser visível a sua participação frente a tanta negligência, né? Tanta coisa que se acontecia e que ainda acontece. Então, o movimento surge para fazer enfrentamento a várias coisas que antes não tinha visão em relação aos nossos direitos. Então, um dos principais bandeira de luta do movimento, quando ele surge, é a defesa do território pesqueiro. Nós vamos inclusive entender depois, né, Padre Bruno? O que é território pesqueiro? Então, mas, Dom Valdeci, como foi, quando foi, em que contexto surgiu o Conselho Pastoral dos Pescadores? O Conselho de Pastoral dos Pescadores e Pescadoras surge exatamente em um contexto, eu diria, um contexto de conflitos, um contexto na época em que a ditadura militar tinha também na sua ascensão, né? E surge exatamente pela presença de um franciscano, o Frei Alfredo, né? Que ele tem essa sensibilidade ali em Olinda, surge em Olinda, e ele andando exatamente às margens ali, ele vai percebendo aqueles homens que chegam ali, e ali ele começa a visitar e começa a conversar com aqueles pescadores, e a partir daí, então, vai percebendo também as necessidades, né? Numa inserção muito natural, né? Sim, sim, como ele poderia ajudar mais. Então, surge, assim, de um homem que, de fato, tem uma sensibilidade para perceber a necessidade e o apoio também com a presença da igreja, né? Quer dizer, CPP é um conselho
da igreja, né? Conselho de pastoral. Então, é essa visão do pastor, essa sensibilidade de alguém que vive a sua fé, que vive o seu carisma, que desperta exatamente para essa, eu diria, essa classe que era tão esquecida e que às vezes ainda hoje, é bastante esquecida no também. No sentido de resgatar os direitos dessa categoria, a dignidade, né, a dignidade da pessoa, e dizer que como são importantes a valorização, as pessoas, né, Dom? valorização das Esse pessoas, né? Como é importante esse apoio também. A presença da Josana faz pensar que normalmente se pensa em pescadores homens, né? Na verdade, a presença das mulheres pescadoras, e aí tem inclusive uma pescadora, Joana Mozinho, Sim, né? de Que Pernambuco. foi a primeira mulher a ser eleita presidente de colônia dos pescadores e da Confederação dos Pescadores. Por sinal, deve estar presente no evento que está havendo aqui na universidade. Sim. Fala um pouco da presença das mulheres nesse grande movimento. Então, a presença de nós mulheres é muito importante, né? Esse reconhecimento a partir do movimento, tipo assim, ter mulheres tanto na coordenação estadual como na nacional, então isso é muito importante. E ter como exemplo a Joana Mozinho, pernambucana, a pescadora, a primeira mulher eleita presidente de uma colônia de pescadores, de uma confederação, e ter a primeira carteira de pesca. Então, para nós isso é motivo de muito orgulho, porque, tipo assim, quando se fala pescadores, nós do movimento sempre temos esse cuidado. Por isso, Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do MPP, que aí a gente nós nos sentimos contemplada. Por quê? Há muitos anos, as mulheres sempre tiveram um papel, nós sempre tivemos um papel muito importante, mas pouco reconhecido. Quase invisibilizado. Quase invisibilizado. Então, a gente, a partir do movimento, a partir também da Articulação Nacional das Pescadoras, a gente sai dessa invisibilidade e vem de fato mostrar que nós também nós não somos parte da luta, nós somos a luta. E nós temos produção tanto quanto os homens. Então, essa coisa de só os pescadores homens não. Nós, pescadoras, nós temos produção e precisa ser cada vez mais visibilizada e reconhecer a nossa dupla jornada de trabalho, né? Tripla, talvez, às vezes, né? Não é nem dupla, é tripla jornada de trabalho, né? Então, é isso. Josane, você falou ainda há pouco em território da pesca artesanal. Sim. O que vocês... É bom explicar o que se entende por território da pesca artesanal. Território pesqueiro, na verdade, né? Território pesqueiro, enfim. Dom Aldes. Sim. Olha, é muito importante. Eu queria só voltar uma coisa quando se fala dos pescadores e pescadoras. Eu estou sempre acrescentando marisqueiras, né? Na nossa região, por exemplo, tem várias pessoas que mulheres que estão catando o marisco. Então, na oração que a gente fez, a gente colocou, sim, então colocava também esse trabalho tão importante das marisqueiras, né, que estão também, que são pescadoras também. Principalmente mulheres. Que são principalmente Poderia mulheres. explicar um pouquinho essa questão do que é uma marisqueira, o que pesca? O marisco, né? São vários frutos do mar, né? Os mariscos, por exemplo, o sururu e tantas outras coisas assim que são, elas catam, né? E tiram. E é interessante, lá no Maranhão, esses dias tivemos um encontro, preparando um encontro da teia, que é das comunidades tradicionais, né, que reúne povo indígena, quilombola, pescadores, pescadoras, que reúne todo esse povo. E naquela comunidade, aquela senhora dizia, né, olha, eu gosto de enfrentar desafios. E ali onde eu pesco, às vezes eu descia em lugares que os homens não descem. Eu descia para mostrar essa força, essa presença, essa garra. Mas falar de território, né, foi exatamente a pergunta que você fez. Hoje de manhã, lá na abertura, a gente colocava exatamente isso, né? O território, só para dizer que nós, agora como Igreja do Brasil, fizemos a nova diretrizes. E nas novas diretrizes tem um item que fala da importância da valorização das comunidades tradicionais, né, dos quilombolas, dos povos indígenas. E a gente acrescentava dos pescadores e pescadoras e ainda dizia mais a importância da permanência no território, né?
que o território hoje é mais do que a terra, né? O território é essa visão também da casa comum, né? Do ambiente onde nós estamos, né? Por sinal, até motivado pelo CPP, né? O Conselho de Pescadores e Pescadoras também, o MPP, nós fizemos até uma abaixo-assinada em relação à questão dos territórios, né? Dos territórios. O que é o território para o pescador e para a pescadora, né? Claro, território compreende também a terra, mas compreende também o lago, compreende o mar, compreende o rio, compreende as lagoas, e por isso vem uma luta importante. Por exemplo, em algumas regiões, o arame que é colocado na região de lagos, há uma luta para que seja retirado esse arame, né? No mar, por exemplo, tem uma certa distância onde os pescadores artesanais pescam, e ali, infelizmente, às vezes é invadido pela pesca industrial. E aí, muitas vezes, até danificando redes e todos os materiais de pesca dos pescadores artesanais, pescadores e pescadoras. Então, nesse sentido, há uma luta muito forte para defender o próprio território. E é interessante, por experiência própria das próprias comunidades, tem comunidade que já determina também com as suas próprias leis, acordo de pesca, nesse sentido de dizer, não, esse território é exatamente para pesca, esse território é nosso, então há toda essa defesa e há toda essa luta. Então eu diria que o território é a terra onde estão os pescadores, mas também limite de onde eles pescam, de onde eles trabalham para tirar o sustento e também, claro, para vender, para tirar, né, os seus próprios... O território é a vivência do cotidiano, É a vivência, né, do cotidiano, né, que é mais do que a terra. É uma relação de identidade, sim, muita sim, coisa. Exato. Josana, você é de Óbidos. Sim, né? no município de Óbidos, comunidade Amador, município de Para Óbidos. você, lá, qual é o território dos pescadores lá daquela região? Então, para nós o território dos pescadores é toda aquela área que nós precisamos, que nós vivemos diretamente, precisando não somente para plantar, mas para pescar, e é todo aquele espaço onde está a biodiversidade. Então isso para nós é território, é o nosso território, não apenas o rio Amazonas, mas todos os lagos, são os igapós, são o território pesqueiro onde estão as principais frutas, né, para os peixes, que não precisa só apenas de água e de capim, mas precisa também de árvores, né? Então, esse é o nosso território, a gente compreende isso como território. Então, é para além da comunidade, não é apenas uma coisa fechada. Então, para nós, essa visão de território, ela é bem ampla, ela é ampla. Perfeito. E quando, assim, ainda buscando, assim, ainda lá atrás, quando o Dom Rodeci traz a questão das marisqueiras, para nós, quando o movimento surge em 2010, né, a gente já trazia o conceito de pescadora, não apenas aquela que pesca com a rede de pesca, mas também as marisqueiras, para nós, a gente traz como pescadoras de marisco. Então, para nós, quando nós falamos nas pescadoras, elas marisqueiras estão incluídas porque elas são pescadoras de marisco. Na nossa linguagem de pescadoras, como membro do movimento, a gente traz sempre essa fala. Então, essa característica. É isso. Então, para nós, quando nós falamos nas pescadoras, a gente está trazendo as pescadoras de marisco, as pescadoras de água doce, as pescadoras do mar, todas as pescadoras artesanais. Eu queria fazer... Na verdade, a gente está falando do trabalho do CPP e o que me consta é um trabalho com os pescadores artesanais. A gente queria a definição, o que é um pescador e uma pescadora artesanal? Porque o Dom Valdeci falava de uma pesca meio que empresarial, de empresa. Como é que a gente pode definir o que é um pescador e uma pescadora artesanal? Diríamos assim, qual é a diferença também? Ou qual é a diferença? Porque o público artesanal e a pesca industrial. Eu acho que, né? Acho que nessa pode responder essas questões, porque o público é pescadores e pescadoras artesanais, não? Sim, o que faz? Como é que se diferencia desse outro tipo de pesca? Nós trabalhamos, então, o CPP trabalha diretamente com os pescadores artesanais, pescadores e pescadoras, né? E são, se a gente faz uma comparação, a gente poderia dizer, por exemplo, no campo da agricultura, nós temos a agricultura familiar, né? E temos o agronegócio, que é em grande quantidade, que é em grande expansão. Né? Nós acompanhamos, para falar de pescadores e pescadoras, acompanhando exatamente esses pequenos pescadores, poderíamos dizer assim, que
com a rede, com a tarrafa, e aí vem tantos e tantos instrumentos, né, que trabalham, né, para tirar o seu sustento, claro, e também para vender, né, aquilo que é possível também vender. Claro, aqui se caracteriza como os pescadores e pescadoras artesanais. Claro, depois tem os industriais, que é com grandes barcos, né, em alta escala, em né? alta escala, que estão mais no alto mar também, né? Então isso é uma diferença que há entre os pescadores artesanais e Josana, Chega. fala essa característica com pescadores e pescadoras artesanais. Qual é a marca do artesanal? Então, para nós, pescadores e pescadoras artesanais, a nossa marca é sempre o cuidado com a natureza. É pegar aquilo que nós precisamos e não aquilo que vamos pegar para estragar. E a gente sabe que a questão da indústria da pesca de grande escala, ela não só captura grandes quantidades, como também agride o meio ambiente com muita quantidade que muitas das vezes é capturada e que não é comercializada e é jogado mar adentro ou dentro do próprio rio. Então, nós pescadores artesanais, nós pescamos, mas sempre com cuidado em relação ao meio ambiente. Então, essa é uma marca nossa, é sempre o cuidado com o meio ambiente e é capturar aquilo que nós precisamos, não aquilo que é para estragar. Muito bem. Então nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre o trabalho dos pescadores e pescadoras no Brasil.